Vamos conversar sobre terras raras. Até porque toda tecnologia atual depende das assim chamadas terras raras. Desde tecnologia civil, para geração, por exemplo, de energia renovável, passando por tecnologia aeroespacial, até a tecnologias militares. E nessa semana, nesse início aqui de semana, você já deve ter sido bombardeado aí pela notícia de que o Brasil teria vendido a sua única mineradora de terras raras para os Estados Unidos. Em algumas redes sociais a gente pode até ver lá o pessoal colocando ali fotos do Lula e do Trump dando as mãos, tudo. Logicamente que são coisas tiradas aí do contexto. Mas, a maneira socrática, vamos então, aqui no canal, fazer algumas perguntas sobre essa questão, encaminhar talvez algumas respostas dentro da narrativa que vamos propor aqui para trabalhar com esta questão. E lógico, vocês depois nos comentários compartilhem as próprias narrativas de vocês, compartilhem aí o que vocês pensam sobre esta narrativa que a gente vai propor aqui no canal. Vamos lá. Primeiro, essa notícia: o Brasil vendeu a sua única mineradora de terras raras. E essa notícia, a gente pode pensar nela como uma notícia que segue aí a verdade, é uma simplificação, é uma distorção. Como que a gente pode entender essa notícia? Olha, talvez exista um pouco de exagero em dizer que o Brasil vendeu a sua única mineradora de terras raras. Entre outras questões que nós podemos levantar do que por que talvez isso seja um exagero, é porque sim, a mineradora, no caso a Serra Verde, ela funciona aqui no Brasil, no estado de Goiás. Ela é a única mineradora nacional ali que opera ali, em Goiás, que é capaz de produzir ali os 4 elementos de terras raras magnéticos essenciais para ímãs de alta performance aqui no Brasil. Mas ela não é a única mineradora em operação no Brasil que trabalha com terras raras. Mas ela está muito mais ligada a essa questão da produção de ímãs de alta performance que são essenciais no mundo de hoje, para a produção tecnológica de hoje. Agora há algumas questões. Primeiro, quando você fala que o Brasil vendeu a sua mineradora de terras raras, primeiro, essa mineradora não era estatal. E aí a gente já tem um problema. Se ela não era estatal, ela não pertencia ao governo brasileiro. Então ela não foi vendida pelo governo brasileiro. Uma outra questão para ser colocada então mas ela então foi vendida pelos detentores do capital dela, mesmo seja um capital privado nacional. E aí é que está uma outra questão. O controle da empresa não era de capital privado nacional. Ela tinha o seu controle totalmente feito por capital estrangeiro. O controle da empresa pertencia a 3 fundos internacionais. 2 americanos, o Darren Capital, que é um capital generalista sediado em Boston, que generalista porque opera aí em diversos segmentos. O Energy and Minerals Group, que é especializado na questão de energia e mineração, sediado em Houston. E o britânico Vision Brewery, também especializado, sediado em Londres, também especializado em questões de investimento na área de energia e mineração. Ou seja, o capital total da empresa, apesar da empresa operar no Brasil,
ter CNPJ no Brasil, ter ali a concessão daquela mina para ser explorada aqui no Brasil, o seu capital era inteiramente formado por fundos estrangeiros. A empresa era uma empresa brasileira, mas o seu capital estava na mão de investidores estrangeiros. Atualmente, então, ela foi comprada pela USA Rare Earth, né? Que é uma empresa que controla todo o processo ali de mineração até a fabricação de ímãs. Então, toda a cadeia de processo, desde a extração até o beneficiamento e a fabricação de ímãs de terra rara. Então, ela controla toda a cadeia de processamento das terras raras. É uma empresa norte-americana, localizada em Oklahoma. Então, vamos lá. Primeiro, a empresa não pertencia ao governo brasileiro, era controlada por fundos estrangeiros, ainda que seja uma empresa que operasse no Brasil. Então, vamos pensar se a ideia, então, da manchete Brasil vende a sua única empresa, ou a sua mineradora de terras raras, procede exatamente quando nós estamos falando de uma empresa que tinha todo o seu controle de capital estrangeiro e que agora foi passada para uma outra empresa também estrangeira, ou seja, o seu capital antes era controlada por fundos norte-americanos e agora é controlado por uma empresa norte-americana. E além disso, os ex-sócios eles vão receber tanto desta compra em ativos, né, em dinheiro, mas também vão receber um tanto deste valor em ações. Então eles vão continuar sendo acionistas da empresa. Não mais acionistas majoritários, mas vão continuar sendo acionistas da companhia. E a Serra Verde vai continuar sendo uma empresa que funciona no Brasil, que precisa seguir as leis brasileiras e é regulada pela Agência Nacional de Mineração. O que vai mudar é o controle econômico da empresa. Só que esse controle econômico vai mudar de fundos estrangeiros para uma empresa que controla toda a cadeia de mineração das terras raras, também estrangeiras. No caso, a USA Rare, que também, né, é norte-americana. Então, a USA Rare Earth também é norte-americana, assim como os fundos que controlavam essa empresa anteriormente. Agora, sobre a questão de ser a única mineradora de terras raras no Brasil, como eu já disse, ela é a que tem a maior escala no Brasil e principalmente ali o domínio principalmente ali o acesso aos elementos para a fabricação de ímãs magnéticas de alta performance. Mas existem outros projetos de mineração de terras raras no Brasil, por exemplo, realizados pela Mineração Taboca, pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, pela Meteoric Resources. Muitas dessas empresas também com capital, entre outras, né, muitas dessas empresas também com capital misto ou capital chinês, australianos e etc. Então, o ponto aqui que surge a partir das discussões que nós vemos nas redes sociais, nos comentários das matérias falando dessa venda, é a questão se o Brasil deveria ou não vender a sua empresa de mineração. A primeira questão que talvez a gente devesse colocar é se nós não deveríamos, então, ter uma empresa de mineração estatal. E a partir dessa mineração, dessa empresa de mineração estatal, controlar toda a cadeia estratégica das terras raras. Porque mesmo a Serra Verde, ela vai vender o carbonato misto de terras raras, que será feito aqui no Brasil. Então você faz a extração, depois você faz o beneficiamento para tirar as impurezas e por isso gera o carbonato misto. Mas o processamento, a metalização, e a produção dos ímãs vão ser feitos
nos Estados Unidos, que aí sim, esses ímãs têm um altíssimo valor agregado. O carbonato misto, ele também tem um valor agregado, já é maior do que se você vendesse simplesmente um material in natura, já tem um valor agregado. Mas o maior valor agregado estaria no processamento, já seria um valor maior, e principalmente na produção. O Brasil não tem domínio desta tecnologia, que hoje é controlado pelos principais players internacionais, Estados Unidos, China, Austrália. Agora, como que nós poderíamos alcançar, né, ter este domínio? Nós poderíamos alcançar ter este domínio, provavelmente, tendo uma estatal brasileira, a Terrabras, né, que pudesse, através de investimentos estatais e talvez parcerias com empresas estrangeiras, porque aí com alto investimento estatal você atrairia parcerias com empresas estrangeiras menores, que poderiam fornecer então essa tecnologia em parcerias com o Brasil, para que o Brasil então dominasse toda essa cadeia de produção das terras raras. Mas isso necessita de muito investimento. Mas até agora, o que nós podemos resumir de toda essa questão? Né? Que a empresa não era estatal, mas também não era controlada por capital privado nacional. E não era a única iniciativa também no país de exploração de terras raras. Agora, era uma empresa de controle de capital estrangeiro, vai continuar uma empresa de controle de capital estrangeiro, né? E sendo agora então uma subsidiária no Brasil, operando no Brasil de acordo com as leis brasileiras, regulada pela Agência Nacional de Mineração, né? Mas tendo seu capital no estrangeiro. Então, esse é o novo formato que vai ter, então, a questão aí desta mineradora. Né? Então, esse é um novo formato que vai ter a Serra Verde. Vai ser uma subsidiária de uma empresa norte-americana. Que antes ela era controlada por 3 grupos de fundos internacionais e agora ela vai ser uma subsidiária da USA Rare Earth. Agora, em nenhum desses casos, o Brasil realmente dominava todo o processo, desde a extração até a fabricação de ímãs de terras raras. E consideramos aqui nesse canal que isso era de vital importância para o Brasil. Mas, para ser feito isso, nós precisamos de uma outra política industrial, de investimento pesado e, principalmente, da formação da Terrabras, de uma empresa estatal voltada para a exploração de terras raras. E aí tem uma outra questão. Tá? O fato dessa empresa ter o direito de explorar um determinado local, uma determinada mina, não significa que ela passa a ser dona de toda a exploração das terras raras no Brasil. Né? Mas ela passa a ter, ela continua com o direito de explorar aquela localidade, aquela mina. Assim como outras empresas exploram outras localidades, outras minas, e o Brasil poderia formar a Terrabras, que iria explorar outras localidades, outras minas e até talvez fazer parcerias com essas empresas que já estão no Brasil, a fim de que o Brasil pudesse então dominar toda essa tecnologia das terras raras. Isto sim seria essencial para o Brasil hoje, mas não será feito se não tivermos uma estatal forte no setor. Se não tivermos a criação de uma estatal forte no setor, provavelmente nós nunca passaremos da parte inicial, quer dizer, extração e beneficiamento para tirar as impurezas. O processamento, metalização e produção sempre vai ocorrer nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China, ou na Austrália. Agora, para que nós possamos dominar toda a cadeia de processamento das terras raras até a fabricação dos ímãs, isso provavelmente não irá acontecer sem que o Brasil crie uma estatal forte na área, pois as empresas norte-americanas, australianas, chinesas, fundos de investimentos que venham para o Brasil, ou vai querer levar o material in natura,
ou no máximo vai fazer o beneficiamento de impurezas aqui no Brasil, e o restante, que é uma cadeia que gera um valor muito maior, esse será feito nos seus próprios países. E é isso que precisamos pensar. Queremos ser um país que vende o material após a sua extração ou no máximo beneficiamento, ou queremos controlar toda uma cadeia que gera um alto valor na produção aí, de todos os componentes tecnológicos que pode ser gerada a partir da exploração das terras raras? Essa é a pergunta que nós fazemos aqui. O que vocês pensam sobre isso? Comentem aí no canal. Se você ainda não deu o like aqui no vídeo, dê o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós traremos mais vídeos aqui no canal sobre essa questão das terras raras, mas também sobre filosofia, ficção científica, geopolítica e política. Eu sou o professor Edgares Manioto, filósofo, e até o próximo vídeo aqui no canal. Pessoal, deixe seu comentário. Se vocês quiserem contribuir com o canal, também passou aí embaixo no vídeo o nosso número de Pix, né? Então, até o próximo vídeo.